mais em livros. Xadrez, um dos jogos mais fascinantes criados pelo homem. No momento, podemos estar prestes a perder a partida. Em poucos instantes, em poucos minutos, conseguirmos, através de uma jogada de mestre, surpreender o adversário e conquistarmos uma vitória improvável. Esse é um dos jogos de estratégia mais antigos e, ao mesmo tempo, mais populares do mundo. E tem a sua origem que remonta a milhares de anos. E ele está em constante evolução ao longo dos séculos, sempre a se adaptar. Acadêmicos e enxadristas, ou enxadristas acadêmicos, acreditam que, de acordo com uma lenda, o xadrez teria nascido ao longo do século VI, lá na Índia, para entreter e instruir um antigo rei indiano. Conhecido como chaturanga, era disputado num tabuleiro de 8 por 8 quadrados que representava as 4 divisões tradicionais do exército: a infantaria, a cavalaria, a elefantaria e carruagens, dispostas de forma semelhante às peças, peões, cavalos, bispos e torres do xadrez moderno. Graças a várias relações diplomáticas entre reinos e o comércio lá na Ásia, não demorou para o jogo aportar na Pérsia, onde logo se tornou conhecido como Shatranj, e ter um perfil muito mais parecido, muito mais próximo com o xadrez que jogamos hoje. A diferença ficou com a introdução do rei ao jogo. Então, vamos começar logo o nosso dedinho de prosa sobre esse poderoso, intrigante e esplendoroso jogo. O xadrez, um jogo de séculos de curiosidades, com um legado sólido e influente na cultura popular, seja em filmes, séries, livros e até em jogos eletrônicos, cuja destreza de inteligência e estratégia e até tensão psicológica tem na expressão jogo de xadrez o resumo simbólico de um conceito utilizado pelos governos e pelos cientistas políticos para indicar o intrincado jogo das relações diplomáticas, sejam em alianças ou em divergências políticas. Só que antes, um quiz de 4 curiosidades para vocês pensarem, e quase no fim do vídeo vou dizer o que significam e quais as origens da expressão checkmate, por que o tabuleiro tem 64 casas, quem é considerado o inventor do xadrez e qual o primeiro computador de xadrez da história da humanidade. Sobreviventes. Na Idade Média, o xadrez, que havia se espalhado já há algum tempo pelo mundo árabe, com a expansão islâmica lá na Europa, também conquistou o velho continente. No século XV, em Portugal, na Espanha e na Itália, o jogo ganhou outros contornos, como novas peças usadas, entre elas a rainha, que antes era chamada vizir. E vocês já ouviram esse termo, grão-vizir, significa grande conselheiro, vizir é conselheiro, por ela ser a peça mais poderosa. E também ganharam novas movimentações as peças durante as partidas, como a movimentação do bispo, que passou a ser na diagonal. Todas essas mudanças levaram novos ares às regras, a fim de tornar o jogo muito mais dinâmico e, evidentemente, com um objetivo estratégico. Em pleno renascimento europeu, durante os séculos XV e XVI, quando a ciência, a arte e o conhecimento estavam em efervescência,
a redescoberta e a valorização da lógica e do raciocínio influenciaram o xadrez, que passou a ser símbolo de inteligência, pensamento lógico e estratégico, atraindo os membros da nobreza e, claro, os intelectuais. Então, frente a um número cada vez maior de interessados no xadrez, não demorou para que surgisse o primeiro livro de xadrez, que foi escrito por Luís Ramírez de Lucena, lá em 1497, sob o título Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, que ajudou a popularizar as regras, já com a rainha como a peça central, a peça mais forte do jogo. Já no século XIX, o jogo era tão popular, mas tão popular, mas tão popular na Europa, que as pessoas, e claro, entre elas diversas personalidades históricas, como Napoleão Bonaparte e Benjamin Franklin, começaram a se reunir para jogos entre si de forma regional, até que, no ano de 1851, foi planejado e realizado em Londres o primeiro torneio internacional de xadrez, que definiu a criação da Federação Internacional de Xadrez, a FIDE, F-I-D-E, em 1924. E o jogo, a partir daí, se tornou profissão. Dessa forma, o xadrez, que alcançou o status de jogo símbolo da inteligência e da estratégia, aparecendo regularmente em literatura, filmes e atualmente em jogos eletrônicos, com o tempo passou a ser considerado um esporte mental, um esporte da mente altamente popular durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética utilizaram o xadrez como arma de competição intelectual, evidenciando a rivalidade intelectual entre ambas as potências líderes. Na época, os campeonatos mundiais, que despertavam a curiosidade e o interesse do público, se tornaram vivos ali, na frente de todo mundo, uma disputa também pela hegemonia geopolítica lúdica, com as partidas transmitidas pelo rádio e pela televisão. E no dia seguinte, o resultado ocupava as manchetes, as headlines e páginas dos jornais, com as publicações não apenas da notícia, mas também das jogadas realizadas durante as partidas, dueladas pelos grandes mestres enxadristas, como a histórica final de 1972, disputada entre o americano Bob Fischer e o soviético Boris Spassky. E quem foi o vencedor? Aguarda um pouquinho que vocês já vão saber. Hoje, desde o século XX, em muitas praças, parques, jardins públicos e em cafés da Europa inteira, há tabuleiros para as pessoas se debruçarem durante horas e horas, ou as pessoas levam seus próprios tabuleiros, ou elas podem alugá-las por um determinado período de partidas, entre comidas, bebidas e conversas. Mas os espectadores têm que ficar longe dos jogadores para não os desconcentrar. Agora, nós vamos voltar um pouco no tempo. Vamos fazer uma viagem. Vamos pegar um tapete persa e fazer uma viagem no tempo para conhecermos um assunto que temos pouquíssimas ou raríssimas oportunidades para debatermos, nos aprofundarmos neste conhecimento.
Na verdade, o aparecimento do xadrez está intimamente ligado à história da Índia do século VI, quando o país vivia um período áureo proporcionado pela riqueza cultural e pela criação de jogos e práticas estratégicas para estudos e simulações sobre a organização militar e as hierarquias sociais. Por essa razão, o xadrez surgiu não como um jogo, mas sim como um simulacro. Os reinos indianos enfrentavam batalhas e, por isso, a rigidez da estrutura disciplinada dos exércitos inspiraram a formulação desse simulacro de táticas militares, o jogo Chaturanga. Naqueles anos, havia, e ainda hoje em dia há, na Índia uma amplíssima diversidade religiosa, como o Jainismo, uma das tradições mais antigas do mundo e também é de origem indiana. E ela se baseia na não violência e na diminuição do sofrimento de todos os seres vivos. Além do jainismo, o hinduísmo e o budismo, em meio a estudos e produções literárias em filosofia, matemática e astronomia. E a proposta de criação de contos, fábulas e jogos que expressassem a moral e o pensamento estratégico. Nesse prisma intelectual e cultural, surgiu o Chaturanga, com cada peça a representar uma divisão das forças armadas: infantaria, cavalaria, elefantaria e carruagens. O jogo era muito mais do que um simples passatempo. Era uma forma de desenvolver estratégias militares, algo altamente valorizado e necessário para governantes e guerreiros. Com o passar dos séculos, o Chaturanga foi levado para a Pérsia, onde foi transformado no Shatranj, o embrião do xadrez, podemos dizer assim. Conforme os documentos históricos, era a época do Império Sassânida, entre 224 e 651, já na Era Comum, quando a Pérsia já tinha fortíssimas tradições militar e intelectual que beneficiaram a popularização do jogo não apenas entre a nobreza ou o exército, a parte militar, mas também entre a população. Aos poucos, o Shatranj foi sendo adaptado à cultura persa, mas ainda que recebesse algumas mudanças nas regras e o acréscimo de peças, sempre preservou-se sua essência estratégica. A partir do século VII, quando os árabes invadiram e conquistaram regiões da Península Ibérica, do sul de Portugal à Espanha e do resto da Europa por conseguinte, onde fundaram importantes cidades ao cruzarem as inúmeras rotas de comércio existentes entre Oriente e Ocidente, ocorreu a difusão do jogo por meio de um profícuo intercâmbio cultural que durou 7 séculos. A islamização de Portugal e Espanha. O movimento em Portugal foi de sul para norte. E essa islamização contribuiu para o surgimento de várias cidades que hoje são, na Espanha, Granada, Toledo, entre outras, e em Portugal, as cidades de Algarve, a região sul de Portugal, Praeira, o Faro, a cidade importantíssima, e Galé. Naquela estação, o xadrez era considerado uma importante fórmula de treinamento para o pensamento estratégico e lógico, sendo praticado tanto por militares quanto por nobres e, tempos depois, pela própria população. A Europa medieval, ao conhecer e se encantar pelo jogo, também o considerou peça importante para o conhecimento mental, a concentração, o foco, a determinação, a
a habilidade de raciocínio, atributos altamente valorizados em líderes políticos, guerreiros e estudantes até os dias de hoje. O boom do xadrez escoltou desde sempre o advento e o crescimento de impérios, além de trocas culturais, a ponto de quem dominasse sua arte fosse considerado símbolo de sofisticação da nobreza e de elevação intelectual das sociedades de várias partes do mundo. Por isso que muitas vezes não conseguimos desassociar uma nação da prática do xadrez como elemento cultural daquela nação. Durante os anos 1970, muitas empresas de videojogos ou videogames, como Atari, Sega e Nintendo, desenvolveram jogos de xadrez para jogar ou contra o console ou em duplas. A partir do fim da década de 1990, graças aos avanços tecnológicos, as quase infinitas plataformas criaram jogos de xadrez para serem disputados de forma online contra o software ou contra outros participantes humanos, e muitas vezes até em transmissões ao vivo de partidas simples ou de torneios, selando o eterno prestígio e a relevância do xadrez no século XXI. Mas se engana aquele que pensa que o jogo atrai audiência apenas para tabuleiros reais ou virtuais. Não só por ser um jogo interessante, mesmo para aquele que não sabe jogá-lo, ou que fica apenas no de vez em quando eu jogo, mas pela nobreza de sua respeitável história, o xadrez também desperta o interesse do público em filmes, séries e documentários que apresentam suas típicas e inerentes complexidades, as clássicas disputas geopolíticas nas quais o jogo de xadrez, foi envolvido, e seu legado de grandes mestres enxadristas deixados ao esporte. Eu, que sou apaixonado pelo xadrez, já tive um tabuleiro de xadrez dado pela minha mãe, pelos meus pais. Não apenas sou apaixonado pelo jogo em si, mas também pelo diagrama do jogo, o tabuleiro e as peças. Verdadeiras peças de arte, desde as tradicionais, com as torres, os cavalos, os bispos, o rei e a rainha, até as de temáticas culturais, como as peças como vikings ou indianas, ou como as que eu vi certa vez, de temática baiana. Isso mesmo, xadrez com peças a representarem elementos culturais da Bahia. Vocês têm que ver, basta vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar essas peças temáticas. Então, vale a pena aproveitarmos essa oportunidade para conhecermos duas grandes clássicas jogadas. O mate do pastor, uma estratégia de checkmate do tipo The Flash, a partida mal começou, já acabou. E o famosíssimo O Gambito da Rainha, uma abertura clássica, mas com um sacrifício posicional. Sobreviventes, o xadrez, como eu disse há pouco, sempre foi tema da literatura. Seja da literatura artística, seja da literatura específica do próprio jogo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre um livro muito interessante sobre o jogo de xadrez. Então vamos ver logo como é que é esse mate do pastor. Uma jogada muito antiga e bem simples na história do xadrez, sendo uma das primeiras jogadas de checkmate aprendidas por iniciantes. O título mate do pastor, em inglês Scholar's Mate, vem da ideia de que pode ser um mate muito fácil, bem fácil de aprender, e é por isso mesmo muito usado por iniciantes ou pastores do jogo. Os primeiros registros da jogada apareceram em manuais feitos literalmente à mão
durante os séculos XV e XVI, quando o jogo ainda engatinhava entre as populações europeias. Naquela época, as regras se consolidavam em uma versão muito próxima às de hoje em dia, já com as novas movimentações da rainha e do bispo. Os pesquisadores acadêmicos citam o livro Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, do mestre espanhol Luis Ramírez de Lucena, como o primeiro livro a documentar um checkmate, um ataque rápido com a rainha e o bispo logo no início da partida. Os movimentos iniciais encaminham um checkmate rápido ao expor a fragilidade do peão F7 para as brancas ou F2 para as pretas, vulnerável logo no início da partida e protegido somente pelo rei. A simplicidade das jogadas permite que jogadores aprendizes conheçam os conceitos básicos, o valor da coordenação entre peças, a rainha e o bispo, e a importância da proteção do rei. Apesar de muito simples e muito usado por principiantes, o mate do pastor também alerta aos mais experientes sobre a gravidade de não abrir rapidamente as peças sem levar em conta a proteção. Às vezes jogar defensivamente no início para evitar esse tipo de checkmate. É super importante agir assim para construir um ataque. Por isso ele também é chamado de mate dos novatos, porque um jogador experiente pode ser surpreendido em sua defesa ou até mesmo por uma desatenção em não pensar na possibilidade dessa abertura e por isso ser derrotado fácil e rapidamente por um novato. Em cursos de xadrez, o mate do pastor é um recurso ensinado nas aulas como introdução aos princípios de abertura e movimentos coordenados de peças. E um exemplo para que os jogadores entendam a simultânea acuidade de movimentar as peças de forma equilibrada, tranquila e proteger dessa forma o rei. Embora a abertura seja raramente vista em partidas de alto nível de competição, o mate do pastor representa uma fase de ouro histórica do aprendizado no xadrez, em que os movimentos e técnicas básicas se combinavam para criar checkmates rápidos, que ao longo do tempo transformaram-se em jogadas complexas, sofisticadas e inteligentes. Lembrando que a partida branca, a partir do posicionamento das peças brancas, a notação fica na horizontal as letras A, B, C, D, E, F, G e H, e na vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, formando as casas do xadrez. A tática consiste em levar o rei adversário ao checkmate em apenas 4 lances, explorando a fraqueza da defesa do oponente. Vamos imaginar o mate do pastor a favor das brancas. A notação
vai passar aqui embaixo nas legendas. O primeiro movimento, E4, E5, as brancas abrem o peão do rei e as pretas respondem com o mesmo movimento. O segundo, bispo C4, as brancas movem o bispo à casa C4, mirando o ponto vulnerável pelo peão F7, defendendo apenas pelo rei. O terceiro movimento é DH5. Então a dama segue para H5, ou às vezes até F3, também atacando o peão F7. E o quarto movimento é o movimento do checkmate. Se as pretas não defenderem o peão na casa F7, as brancas capturam-no com a dama e checkmate. O rei não pode fugir nem bloquear o ataque. Já o gambito da rainha, cujo termo gambito vem do italiano gambetto e significa dar uma rasteira ou enganar o oponente ao oferecer algo para, em troca, receber uma vantagem estratégica. Essa é uma das aberturas mais antigas da história do xadrez, sendo documentada desde o século XV e estudada por mestres como os espanhóis Luís Ramírez de Lucena e Rui Lopes de Segura. O gambito da rainha só começou a receber mais atenção lá pelo século XVIII, como uma conveniente jogada em que as brancas sacrificam temporariamente um de seus peões para obterem o controle do centro do tabuleiro, a parte mais importante do tabuleiro, e assim liberar as suas peças. Assim como foi para a literatura, o século XIX também foi a era do romantismo do xadrez, marcada por jogadores que não pensavam duas vezes em realizar ataques super agressivos e sacrifícios das suas próprias peças. De perfil muito enérgico, o gambito da rainha era a jogada preferida dos enxadristas europeus para, tomar o controle central e desenvolver peças com velocidade. Não demorou para a abertura tornar-se ainda mais popular entre os competidores nos torneios, dinamizando o intercâmbio de ideias estratégicas entre eles. Com o início do século XX, e sobretudo durante a Guerra Fria, mestres do quilate do cubano José Raúl Capablanca e do polêmico e contraditório em suas ações durante a vida, como o apoio dado aos nazistas na França, o russo-francês Alexander Alekhine, usavam de forma genial o gambito da rainha, confirmando como a ocupação do centro do tabuleiro e o movimento de peças podem ser mais vantajosos do que a posse instantânea de peças adversárias. A abertura também era usada por grandes mestres soviéticos como Mikhail Botvinnik e o 16 vezes campeão mundial Anatoly Karpov, que desenvolveram técnicas complexas para a clássica jogada, tornando-a uma das aberturas mais consistentes no xadrez profissional. Então, vamos conhecer o gambito da rainha, a estratégica abertura em que as brancas sacrificam temporariamente um peão para conquistar o controle do centro do tabuleiro, que se desenha da seguinte forma. As brancas, que sempre começam todas as partidas, abrem o jogo com o peão da dama e as pretas respondem simetricamente. Então, as brancas movem o peão para a casa C4, oferecendo-o como um sacrifício para as pretas capturarem-no com o peão D5. A partir desses movimentos, há duas possibilidades. Primeiro, se o gambito for aceito, as pretas capturam o peão e as brancas desenvolvem peças rapidamente para recuperar o controle, como recompor o peão perdido ou mesmo criar um ataque. E o segundo, se o gambito for recusado, as pretas mantêm o peão em D5 e jogam um outro em E6 ou na casa C6, para sustentar o seu domínio no centro. Essas jogadas conduzem a uma enorme variedade de táticas
para não abrir mão do centro do tabuleiro. Sobreviventes. Intrigante e curioso foi o histórico desafio proposto entre um dos maiores jogadores de todos os tempos, o azerbaijano Garry Kasparov, contra o supercomputador Deep Blue da IBM, a inteligência humana versus a inteligência artificial, que aconteceu em 2 confrontos. O primeiro, entre o homem e a máquina, ocorreu em 1996 na Filadélfia. Kasparov conseguiu fazer a leitura dos movimentos do Deep Blue e venceu o desafio pelo placar final de 4-2. Mas em 1997, em Nova York, ocorreu o duelo que entrou para a história do xadrez e da computação. Em sucessivas vitórias, ora para um lado e ora para o outro, até a partida final disputada em 6 jogos. Deep Blue venceu o primeiro, Kasparov venceu o segundo, e os 3 seguintes ficaram no empate. No sexto, já bem cansado, Kasparov cometeu um erro logo no início, e Deep Blue aproveitou para garantir a vitória por 3,5-2,5. Sem dúvida, a vitória final de Deep Blue foi polêmica. Kasparov acusou a IBM de manipulação, alegando que humanos poderiam ter hackeado o sistema para ajudar a máquina. Por sua vez, a empresa jamais divulgou os detalhes do funcionamento interno do computador, que contava com um banco de dados capaz de calcular, vocês têm ideia? Calcular cerca de 200 milhões de posições por segundo. Hoje, programas como Stockfish e AlphaZero dominam o desenvolvimento de AI para a resolução de problemas complexos e desafiadores no xadrez. Com o tempo, já de cabeça fria, Kasparov, apesar da derrota, jamais teve sua reputação enquanto enxadrista arranhada. Óbvio, muito pelo contrário, o mestre se tornou uma voz em prol do uso da AI, ou IA, inteligência artificial, como uma ferramenta complementar à criatividade em qualquer área do conhecimento humano. O importante dessa história é que as batalhas Kasparov versus Deep Blue não foram apenas disputas nos tabuleiros. Foram confrontos entre a mente humana e a máquina que definiram o início de uma nova era na interação entre humanos e AI, inteligência artificial. Mas nenhuma partida se compara à mitológica final do Campeonato Mundial de Xadrez em 1972, disputada no auge da Guerra Fria, em Reykjavik, na Islândia, entre o americano Bob Fish e o soviético Boris Spassky. Transmitida para milhões de pessoas em diversos países do mundo para assistirem a vitória de Fischer sobre Spassky, alcançando a audiência recorde até hoje jamais igualada na história do xadrez. A derrota não apenas custou o campeonato mundial ao soviético Spassky, que faleceu recentemente no dia 27 de fevereiro de 2025, como o fez ser esquecido pela União Soviética, a ponto de fazê-lo se exilar na França e obter a nacionalidade francesa em 1978. Após exatamente uma década da maior partida de xadrez, o match do século, como ficou conhecida,
Fischer novamente derrotou Spassky num jogo não oficial, num amigável, num amistoso, disputado em Belgrado, na Sérvia. Só que essa partida causou a Bob Fischer, por sua vez, assim como aconteceu com seu colega soviético que ficou esquecido pela União Soviética, Bob Fischer, até aquele momento, o primeiro e único campeão de xadrez nascido em solo dos Estados Unidos, pois os outros eram todos naturalizados, causou-lhe indisposição essa partida contra o governo de seu país. Na época, a então Iugoslávia estava sob sanções da ONU. Ao retornar ao país, o governo americano cobrou de Fischer o imposto de renda pela premiação, como emitiu uma ordem de prisão contra o enxadrista. Após toda essa confusão, Fischer passou a viver no exílio até chegar no Japão em 2004, onde foi preso por usar passaporte revogado pelos Estados Unidos. E aqui o que aconteceu? Após duras batalhas judiciais para não ser extraditado para seu país natal, em 2005, o parlamento islandês concedeu-lhe cidadania e passaporte para que Fischer pudesse sair da prisão no Japão e partir para a capital islandesa Reykjavik, onde fora campeão mundial 20 anos antes, residindo na cidade até o fim da sua vida, considerado herói nacional islandês. Vale a pena conferir toda essa história no filme O Dono do Jogo, Pawn Sacrifice, que é totalmente em clima de espionagem típica da Guerra Fria, a retratar o clima tenso entre Bob Fischer, interpretado por Tobey Maguire, e Boris Spassky, o que é o papel do ator Liev Schreiber, e a partida como metáfora para a disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. E se vocês se interessaram em aprender xadrez, e esse é o checkmate do vídeo, vale a pena comprarem um livro que eu tive quando eu era criança e que me fez ser um apaixonado pelo jogo e pelo seu design. Xadrez para Crianças, de José Luis Bracero, no qual o mestre nos ensina a arte do xadrez, a história do jogo, curiosidades, as regras, os movimentos de cada uma das peças, do rei, da rainha, da torre, do cavalo, do bispo, do peão, algumas estratégias iniciais como o mate do pastor e o mate do louco também, e em forma de exercícios que permitem, de maneira bem simples, lúdica, divertida para as crianças e, claro, para adultos e adolescentes iniciantes a aprender e a praticar o xadrez com planejamento até o checkmate no rei oponente. Além de ensinar o jogo, Xadrez para Crianças desenvolve e estimula habilidades fundamentais para a vida dos pequenos: raciocínio lógico, a tomada de decisões rápidas e a capacidade de prever consequências. Quando aprendido e praticado desde cedo, como eu, o xadrez se transforma em uma extraordinária ferramenta no desenvolvimento das potências intelectuais, mentais, criativas, emocionais e acadêmicas, proporcionando concentração, disciplina e paciência às crianças, competências significativas para toda uma vida. E como eu tive aulas de xadrez, os meus professores diziam que a gente tem que ter foco, concentração e determinação. E exatamente são essas três as palavras que falo para os meus alunos. Nas páginas da literatura, vale muito a pena ler o último livro, Novela de Xadrez, Schach Novelle, em alemão, do escritor austríaco Stefan Zweig,
que morou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e publicou seu livro em 1942, pouco antes de cometer o suicídio. Profundamente filosófico e tangendo temas como loucura, a resistência mental e a natureza da obsessão, em linhas gerais, a história que se passa a bordo de um navio narra um jogo de xadrez que logo se torna o epicentro de um confronto psicológico entre duas personagens, um homem e um mestre de xadrez que conta a história de sua vida. Curiosamente, esse livro, escrito no Brasil, novela de xadrez, considerada uma das mais importantes da literatura alemã, cujas teias psicológicas magistralmente exploram a fina linha tênue entre razão e loucura, que influenciou os leitores e acadêmicos por seu olhar agudo sobre os densos efeitos psicológicos da opressão e do isolamento. O bordado de Zweig desperta admiração por sua criatividade em alinhavar os coloridos da narrativa psicológica com os da dinâmica do xadrez, tanto que foi adaptado para o cinema, o teatro e a televisão. Esse livro é fantástico e em breve teremos um vídeo aqui no canal sobre ele. E para quem não é tão íntimo do xadrez, pode parecer estranho existirem filmes e séries sobre o jogo. Pelo que lo sai. Então vale a pena ver os filmes O Sétimo Selo, do diretor sueco Ingrid Bergman, em que um cavaleiro medieval e a morte disputam uma partida de xadrez. Lances Inocentes, baseado na vida de uma criança prodígio que começou a jogar xadrez aos 6 anos de idade. Josh Waitzkin, hoje ele tem 48 anos e as pressões que enfrentou para que ele se tornasse um mestre nacional aos 13 anos e mestre internacional aos 16. Atualmente, Josh, que não compete mais, ocupa a posição número 2464 do ranking da FIDE. O brasileiro melhor colocado é Rafael Leão, na posição 2592. E claro, não podemos nos esquecer de Harry Potter e a Pedra Filosofal, em que aparece o xadrez bruxo, com peças gigantes que se movem sozinhas e se auto-atacam. E até no filme da Marvel, X-Men 2, podemos ver o jogo entre Professor Xavier e Magneto, numa cena antológica que simboliza o respeito mútuo e a disputa intelectual entre os dois rivais ideológicos. E mais uma dica, a minissérie lançada em 2020 pela Netflix, O Gambito da Rainha, com Anya Taylor-Joy a interpretar Beth Harmon, uma jovem prodígio que luta para escrever seu nome no mundo do xadrez, enquanto ao mesmo tempo vive densos problemas pessoais e psicológicos. A minissérie fez tanto sucesso mundo afora entre o público que muitos cursos de xadrez festejaram o aumento no número de matrículas de jogadores iniciantes interessados em aprender não apenas a famosa abertura O Gambito da Rainha, mas o próprio jogo em si. Agora, o momento das respostas do desafio dos 4 keys de curiosidades. A primeira, o que significa e qual a origem da expressão checkmate? Em persa, uma referência interessante à monarquia persa. Em Farsi, que é a língua da Pérsia, do Irã, rei é Shah. E vocês já ouviram esse termo, Shah, que dá origem à palavra Shahmat ou checkmate, que significa em português o rei está morto. A segunda resposta, por que o tabuleiro tem 64 casas? De acordo com algumas
interpretações simbólicas, o número 64 representa, veja só que interessante, o ciclo completo do tempo e da natureza, dividido igualmente em preto e branco. Essa é uma interpretação de acordo com as religiões da Índia. A terceira, quem é considerado o inventor do xadrez, é, de acordo com uma lenda, uma história muito interessante sobre um rapaz que teria pedido a um rei indiano, um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, dobrando a quantidade a cada nova casa até completar as 64 casas. Só que a quantidade de trigo seria impossível de ser atingida, uma vez que ela seria muito maior do que toda a produção mundial de trigo na época. E a última resposta, a quarta e última, é sobre qual o primeiro computador de xadrez da história. Durante a década de 1950, é uma história antiga, Alan Turing, o pai da ciência da computação, criou e desenvolveu um dos primeiros programas de xadrez, mesmo que ainda não houvesse computadores suficientes para rodá-lo. Ele criou primeiro o jogo e depois foi necessário criarem computadores para que pudessem ler aquele software. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o jogo mais nobre entre todos os jogos. O xadrez, símbolo universal da força mental, do equilíbrio diante a tensão e principalmente domínio intelectual. Não é apenas uma batalha entre peças, é também uma batalha psicológica e estratégica, no qual os movimentos iniciais podem ditar o ritmo e o resultado da partida. Respeitado até por quem nunca jogou uma simples partida em casa, ou nem sabe os movimentos das peças. Com o xadrez, os jogadores aprendem a importância de conceitos como o controle central, sacrifício posicional e desenvolvimento das peças, também essenciais na vida moderna. Controle mental, sacrifícios pessoais e desenvolvimento profissional. Até hoje, peça de presença central no tabuleiro do currículo escolar dos países europeus e asiáticos para a formação humanística dos alunos. Seria interessante acontecer isso no Brasil também, né? O xadrez permanece exercendo influência que transcende gerações dispostas a dar um checkmate em disputas em plataformas online. E aqui tem dois exemplos se vocês quiserem conhecer o jogo. E vocês gostam de uma boa e animada partida de xadrez? Eu gosto muito! Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!